entendimento, para que tenhamos compreensão acerca do que vai ser tratado. E o que vai ser tratado nesta noite é muito importante para nós, enquanto igreja de Cristo. Então, que o Senhor realmente abra o nosso coração para recebermos a sua palavra. Querido Deus e Pai, cantamos louvores, adoramos o Teu nome, sentimos a Tua doce presença neste lugar. Sentimos, ó Deus, a condução do Teu Espírito Santo naquilo que se fez até aqui. E precisamos que o Senhor permaneça conosco. Queremos ouvir a Tua voz, queremos ouvir a Tua palavra, queremos ter entendimento acerca, ó Pai, daquilo que será tratado agora. Quero ser apenas um instrumento nas Tuas mãos, ó Deus, um canal através de quem o Senhor possa falar com cada um de nós, os Teus filhos. E pedimos, ó Deus, que não apenas tenhamos entendimento, compreensão da Tua palavra, da Tua vontade, mas também queremos ser capacitados pelo Teu Espírito Santo para vivermos, ó Deus, a Tua palavra, para vivermos a Tua vontade. Tire agora, Senhor, todo impedimento, toda barreira, toda distração, ó Deus, toda dispersão de pensamento, Senhor, aquilo que não procede de Ti, seja impedido, Senhor, de alcançar este lugar e roubar a semente que será lançada agora, Senhor. Mas que esta semente venha cair numa terra fértil, onde possa germinar, crescer e frutificar para a glória do Teu nome. Amém, amém. Os irmãos podem se assentar. Convido você que tem sua Bíblia para que possa abri-la agora no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo de número 24. Nós vamos ler a partir do versículo 29. Mateus capítulo 24, a partir do verso 29 ao 35. Diz assim: E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém. Amém. Fecha a tua Bíblia, volte a tua atenção agora aqui para o altar. O próprio texto que nós acabamos de ler deixa claro, qual será o assunto desta noite. E o assunto desta noite é exatamente aquilo que nós acabamos de cantar, que nós acabamos de louvar a Deus. Vamos falar, vamos tratar na direção do Espírito Santo a respeito da volta de Jesus. Amém, irmãos? A respeito da volta de Jesus. Penso que a grande maioria dos que estão aqui já ouviram tantas mensagens a respeito da volta de Jesus. Alguns dos que estão aqui, que são pregadores da palavra, até mesmo já pregaram a respeito da volta de Jesus, mas este é um assunto muito pertinente para a igreja, é um assunto muito importante para a igreja. Por quê, irmãos? Porque por conta da nossa vida secular, da nossa vida cotidiana, dos nossos compromissos, dos nossos projetos, de tudo aquilo que nos envolve em cima desta terra, durante esta vida, corre-se o risco, corre-se o risco de nós irmos esquecendo, negligenciando aquilo que para nós, a igreja, é a maior esperança, é a bendita esperança, é a esperança de que o Senhor, cumprindo aquilo que Ele próprio
prometeu, na sua palavra está dito, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, disse Jesus. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar, e tendo preparado, voltarei para vós, para vos levar para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa é a bendita esperança da igreja, a volta do Senhor Jesus. Amém, irmãos? A volta do Senhor Jesus faz parte de uma das quatro, ou é uma das quatro doutrinas cardinais da nossa igreja. A igreja do Evangelho Quadrangular tem como doutrinas básicas, a salvação através de Cristo Jesus o Senhor, aquele que se entregou por nós lá na cruz, que pagou o preço do meu pecado, do teu pecado, do pecado de toda a humanidade, para a salvação de todo aquele que crer. Jesus pagou o preço do pecado de toda a humanidade. De repente nós poderíamos pensar que toda a humanidade será salva. Jesus pagou o preço pela salvação de toda a humanidade, mas apenas aqueles que creem verdadeiramente serão salvos. Nós temos também como doutrina desta igreja, o poder de Deus através do batismo no Espírito Santo, que nos é dado também pelo Senhor Jesus. Ele próprio disse: é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas se eu for, enviar-vos-ei. E aí fez menção e orientação aos seus discípulos, estando com ele ali no Monte das Oliveiras, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E isto se cumpriu na vida dos discípulos do Senhor daquele tempo, no dia de Pentecostes, quando o apóstolo Pedro se levanta e diz a todos aqueles que se aglomeraram ali por conta do barulho todo que eles ouviram, e Pedro falou: esta promessa não diz respeito somente a nós, mas diz respeito também a vós, aos vossos filhos, a todos quantos estão longe, a tantos quantos Deus o Senhor chamar. Então, o batismo no Espírito Santo, o poder do Espírito Santo na vida do crente, também é uma promessa do Senhor Jesus Cristo, dada a todos nós. A terceira doutrina básica da Igreja do Evangelho Quadrangular é a cura divina, através do poder do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus, de uma forma clara, diz que Ele, Jesus, tomou sobre si as nossas dores, levou no seu corpo as nossas doenças, e pelas suas feridas nós fomos sarados. E o Senhor Jesus, ainda estando em seu ministério na terra, Ele disse aos seus discípulos: estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém, irmãos? Em meu nome expulsarão os demônios, em meu nome libertarão as pessoas. E o escritor da carta aos Hebreus vai dizer que Jesus é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Amém? Então nós cremos na cura divina, nós cremos na cura do corpo físico, nós cremos na cura da alma, porque o Senhor Jesus morreu por nós para restaurar a nossa condição de sanidade, de saúde. E, por último, a quarta doutrina básica desta igreja, da Igreja do Evangelho Quadrangular, é o tema da nossa mensagem de hoje: a volta do Senhor Jesus. Amém, irmãos? No Evangelho de Mateus, a volta do Senhor Jesus está registrada naquilo que nós conhecemos na Bíblia como o sermão profético. Capítulos 24 e 25 do Evangelho de Mateus. Se você quer saber tudo o que há de acontecer ainda a respeito deste assunto, é apenas você ler detidamente, pedir ao Espírito Santo para que vá trazendo luz à tua mente, ao teu coração, e ler o capítulo 24 e 25 do Evangelho de Mateus, que foi o texto que nós acabamos de ler. Este sermão profético que nós estamos dizendo a respeito dele, ele aconteceu por conta de algo muito interessante. A palavra de Deus diz que Jesus saía do templo com os seus discípulos, e os discípulos mostraram para o Senhor a estrutura do templo, a ornamentação do templo, e aquele templo em Jerusalém era orgulho para os judeus.
Era um templo que havia sido reformado por Herodes, e os judeus tinham realmente grande prazer, né, naquele lugar, se orgulhavam daquele lugar, e mostraram para Jesus ali, né, saindo do templo, toda aquela estrutura. É bom dizer que esta estada de Jesus naquele templo, nesta ocasião, neste momento, foi a última vez que Jesus esteve ali no templo com os seus discípulos. Jesus estivera ali por muitas vezes, mas nesta ocasião, esta aqui foi a última vez, porque depois disso, logo mais adiante, Jesus seria preso, julgado, condenado, levado à cruz, sepultado e tendo ressuscitado. Mas quando os discípulos mostram para Jesus ali a estrutura, a beleza do templo, Jesus diz: em verdade eu vos digo, que chegará o tempo em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Aquilo você pode ter certeza que chocou os discípulos, aqueles que ouviram esta palavra, porque eles jamais imaginavam a possibilidade, de um templo suntuoso como aquele, acontecer exatamente o que Jesus havia dito, de não ficar pedra sobre pedra. Mas a palavra de Deus nos faz entender, que daquele momento em que eles saem do templo e se dirigem até ao Monte das Oliveiras, eles foram pensando, eles foram refletindo, e o próprio Espírito Santo, acredito, já foi iluminando a mente de todos eles, de maneira que quando chegam ao Monte das Oliveiras, eles se assentam à roda do Senhor e perguntam: Senhor, dize para nós, quando serão estas coisas, e que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? Veja que Jesus não tinha falado para eles nada em absoluto a respeito da sua vinda, nem do fim do mundo. Jesus apenas havia dito a respeito do templo, que chegaria o tempo em que não ficaria pedra sobre pedra. Mas eles já interpretaram que quando Jesus disse aquilo, Jesus estava falando de algo muito maior do que simplesmente aquele templo ser destruído pelo Império Romano ou qualquer outra pessoa. Eles entenderam que Jesus estava falando a respeito do fim do mundo. E aí Jesus começa aquilo que nós já dissemos, o sermão profético, falando a respeito dos sinais da sua vinda. Que ninguém vos engane, diz o Senhor, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos, e haverá muitos sinais, fomes, pestes, guerras, terremotos, inundações. E o Senhor foi falando para eles tudo aquilo que iria acontecendo e que irá acontecer, por ocasião da sua vinda. E é exatamente neste tempo, neste momento, neste sermão, nós lemos aqui no capítulo 24, a partir do verso 29, que Jesus fala, que ele virá nas nuvens, que as nações verão e se lamentarão, e que os sinais são a evidência de que Jesus realmente vai voltar. E de repente então, o Senhor diz o seguinte, aprendei pois esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Projeta para nós aí, por gentileza, versículo 32, para que os irmãos possam acompanhar. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Verso 33. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Amém, irmãos? Muito bem. O Senhor Jesus fez este sermão, o Senhor Jesus preparou ali os seus discípulos, o Senhor Jesus deu instrução, não apenas para eles, mas hoje para nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, e conforme já dissemos, Jesus foi preso, depois de celebrar a sua última Páscoa com os seus discípulos, Jesus foi julgado de uma forma injusta, é verdade, mas ele passou por um julgamento, passou por uma condenação injusta, mas de certa forma ele foi condenado e pagou ali o preço daquele julgamento através da sua morte lá na cruz. Jesus, após a sua ressurreição, permanece mais 40 dias com seus discípulos e ele volta aos céus. Mas e a
palavra profética que o Senhor Jesus disse: vai chegar o tempo em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Aconteceu? Sim, aconteceu. Quando foi que aconteceu? Aconteceu no ano 70 da nossa era, né? No ano 70 depois de Cristo, quando a história registra, né, que por conta de rebeliões que aconteciam dentro de Jerusalém, que aconteciam ali entre os judeus, rebeliões contra o Império Romano, que era o império dominante nesta época, né? Nós sabemos, quando Jesus nasceu, viveu, exerceu o seu ministério, né, a nação de Israel estava sob o jugo do Império Romano, e permaneceu ainda durante mais algum tempo, mais alguns anos, após a ascensão, e foi exatamente no ano 70 da nossa era, que por conta de rebeliões que aconteciam em Jerusalém contra o Império Romano, né, que os romanos vêm, invadem Jerusalém, né, matam naquela ocasião quase 100 mil judeus, né, saqueiam o templo, ateiam fogo no templo, destrói o templo, leva muitos dos judeus, né, para outros lugares, são transportados para outros lugares, para outras cidades, outros tantos judeus fogem, né, por conta desta perseguição, e aí a história vai nos mostrar, né, que por quase 1900 anos os judeus ficam dispersos na terra. Os judeus perdem a sua pátria, perdem o seu território, os judeus perdem a sua nação. Mas também a história, isso não é bíblico, mas a história está aí diante de nós. E lembrando nós da própria palavra de Deus, né, que o Senhor disse ao povo de Israel que isto iria acontecer, que por conta dos seus pecados, por conta das suas rebeliões, eles seriam levados às nações, eles seriam espalhados sobre a terra, mas pela promessa que o Senhor havia feito a Abraão, né, de que aquela terra seria a sua possessão perpétua, o Senhor diz que os traria de volta outra vez ali para aquele território, como nação, mesmo tendo sido disperso, né, por todos os cantos da terra. Em 1896, um judeu húngaro, por nome de Theodor Herzl, escreve um livro, e através deste livro começa-se aquilo que a história chama de movimento sionista. Ele pregava, ele estimulava os judeus do seu tempo, da sua época, a retornarem outra vez para a Palestina, para o lugar de onde eles haviam saído. E neste tempo, também a história vai nos mostrar que havia grande perseguição contra os judeus, principalmente na Europa. E o ápice dessa perseguição foi exatamente durante a Segunda Guerra Mundial, em que aproximadamente 6 milhões de judeus foram exterminados, executados pelos nazistas em campos de trabalho, em campos de concentrações, em câmaras de gás. E com o fim da Segunda Guerra Mundial, e com todo esse morticídio que houve de tantas pessoas, não foram apenas judeus que morreram, mas especialmente os judeus, porque o que a gente percebe olhando para a história é que se havia um desejo de um genocídio, de exterminar com a raça judia de face da terra, que os judeus desaparecessem realmente da face da terra. Mas na verdade, irmãos, apesar de tudo aquilo que aconteceu e tem acontecido, ao longo da história em relação ao povo de Israel, a palavra de Deus diz que não dormirá e nem tosquenejará o guarda de Israel. Deus tem cuidado daquele povo. Ainda que aos nossos olhos e ao nosso entendimento, à nossa compreensão, seja difícil de entender, porque é um povo que desde sempre tem sofrido, embora a gente saiba que tem sofrido por conta dos seus próprios erros, dos seus próprios pecados, mas Deus, Ele é fiel. E a própria palavra de Deus diz que sempre há um remanescente.
Sempre há um grupo que Deus guarda, que Deus preserva, para cumprir a sua promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó. Com o final da Segunda Guerra Mundial, diante de todo aquele morticídio de judeus, a história vai nos dizer que as Nações Unidas se reúnem e chegam a uma conclusão de que é necessário devolver ao povo de Israel, se não tudo, pelo menos parte da terra que lhes pertencia. E aí então a Palestina vai ser dividida. Parte dela será dado aos judeus para que eles possam retornar outra vez àquela terra e se estabelecerem de fato como nação, e outra parte seria dado aos palestinos, como de fato isso aconteceu. E quando foi que isso aconteceu? Aconteceu exatamente no dia 14 de maio do ano de 1948. O movimento sionista, conforme dissemos aqui, iniciado por Theodor Herzl, este judeu húngaro, cria um corpo chegando a esse momento, a esse ponto, depois de todo esse episódio que já falamos a respeito da Segunda Guerra, com a ONU sancionando a sua aprovação, a sua carta, a sua resolução em favor da criação do novo Estado de Israel. 14 de maio de 1948. Aí talvez você pergunte, puxa, mas por que o pastor está contando tudo isso a respeito da história? Por uma razão muito importante, irmãos. A palavra de Deus, nós lemos agora, e eu quero repetir a leitura. Mateus 24, verso 32. Diz assim: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. A figueira é um dos símbolos da nação de Israel. Não é o único símbolo, mas é um dos símbolos. A nação de Israel é tratada dentro das Escrituras, entre outros, como a figueira. Quando você olha especialmente para o Novo Testamento, para o ministério de Jesus, você vai ver várias ocasiões, Jesus se referindo ali à figueira. Tem aquela figueira estéril, que não produzia fruto. Jesus foi procurar fruto nela e não encontrou. Jesus amaldiçoou aquela figueira. Aquela figueira é um símbolo da nação de Israel, do povo de Deus, que foi escolhido por Deus, que não produzia os frutos que o Senhor esperava e que, portanto, seria cortado, seria morto, como de fato aconteceu com aquela figueira que se secou. Mas aqui a palavra de Deus está nos dizendo, aprendei esta parábola: quando os ramos da figueira se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. A figueira, como muitas outras árvores, acontece que durante o inverno ela perde as suas folhas, caem as suas folhas, e ela passa por aquele período de inverno, e passa também a primavera, até que chega o verão, ou se aproxima o verão. É o tempo em que a figueira volta a brotar, é o tempo em que a figueira começa a soltar as suas folhas novas, os seus brotos novos. E aí a palavra de Deus no versículo seguinte vai dizer o quê? Igualmente, quando virdes estas coisas, sabei que Ele, Jesus, está próximo às portas. Amém, irmãos? Mas o que é que isto tem a ver com aquilo que foi dito até agora? É muito simples. A palavra de Deus, quando ela diz que a figueira voltando a brotar, nós entendemos, e vários estudiosos da palavra de Deus concordam com isso, que a figueira voltou a brotar, ou seja, Israel voltou à sua condição de nação, exatamente quando a ONU, através da sua resolução, permite o retorno dos judeus para Israel e a criação deste novo Estado. Aí então a figueira começa a brotar novamente. Amém, irmãos? Essa figueira que foi guardada e preservada,
né, sem folhas, sem frutos, espalhada por quase 1.900 anos sobre a face da terra, né? Passou o inverno, mas agora chega o verão e esta figueira começa a brotar novamente. Israel volta para a sua terra, Israel se constitui novamente e é reconhecida, né? Não apenas se constitui, mas se constitui e é reconhecida como verdadeiramente uma nação. É a nação de Israel, é a nação que nós conhecemos hoje. Né? Conta-se que houve um imperador que chamou um dos seus conselheiros, né, que era um cristão, um homem temente a Deus, e este imperador pergunta, né, ou diz ao seu conselheiro: como é que você pode provar para mim que existe Deus? Qual é a garantia que você pode me dar que realmente Deus existe? E esse conselheiro disse então ao rei: a nação de Israel, meu senhor, a nação de Israel é a prova de que Deus existe. E o rei pergunta: mas por quê? E ele fala exatamente aquilo que eu acabei de dizer. Um povo que foi disperso por toda a face da terra, sem nunca ter perdido a sua língua, sem nunca ter perdido a sua cultura, né? Sem nunca ter perdido o seu ideal de voltar outra vez para a terra que Deus havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó. Nenhuma outra nação do mundo teria sido guardada e preservada com todas essas características se realmente Deus não fosse com ela. Amém, irmãos? Com muito menos tempo, esta nação teria desaparecido como nação. E é maravilhoso, irmãos, porque, né, mesmo tendo todos os judeus praticamente depois, né, do ano 70 depois de Cristo, nascido em qualquer outro lugar do mundo, eles nunca se identificaram de outra forma, senão como judeus. Não diziam que eram alemães, não diziam que eram franceses, não diziam que eram ingleses, não diziam que eram húngaros ou qualquer outro, eles se colocavam como judeus. Amém, irmãos? Isso aí é uma prova, né, cabal, de que existe um Deus que cuida realmente do seu povo. Então esta figueira, que por quase 1.900 anos, pareceu não ter vida, pareceu não ter condições mais, e até humanamente falando, a gente sabe que não teria condições nenhuma, né, de fazer com que a nação se restabelecesse novamente, ela acaba se restabelecendo. E isto para nós é muito importante, porque a palavra de Deus diz: olhe para a figueira, quando brotam os seus ramos, quando saem novas folhas, vocês por si mesmo, por conhecimento próprio, já sabem que ao brotar a figueira, ao brotar novas folhas, significa que o verão está próximo. Verso 33, igualmente quando virdes todas estas coisas. De que coisas o Senhor está falando? Daquilo que nós já falamos há pouco, que está no capítulo 24, nos versículos anteriores, dos sinais da sua vinda, da resposta que Jesus deu aos seus discípulos, quando os discípulos perguntaram: Senhor, quando serão estas coisas? E que sinais haverá da sua vinda e do fim do mundo? E Jesus diz: olha, muitos virão em meu nome, conseguirão enganar a tantos. Também vocês ouviram falar de guerras, fomes, pestes, terremotos, inundações, reino contra reino, pai contra filho, famílias contra famílias. Tudo isso, foi o que o Senhor disse aqui: quando virdes estas coisas, sabei que Ele está próximo. E eu pergunto para você, meu querido irmão e irmã, aquilo que Jesus colocou como sinal que precederia a sua vinda, está acontecendo nos nossos dias ou não? Está aí diante de nós, diante dos nossos olhos. Mas eu me lembro, irmãos, e a própria palavra de Deus,
né, ela diz isso. Eu me lembro de, numa das nossas mensagens, quando o Senhor me levou a falar a respeito deste mesmo assunto, lembrar as palavras, né, do apóstolo Paulo, que diz que a volta do Senhor Jesus é como aquela mulher que está para dar à luz, né, que vai sentindo as dores, que vai sentindo as contrações, no momento em que vai chegando a hora dela parir o seu filho. E, especialmente você que é mulher e você que é mãe, sabe muito mais do que eu a respeito disso, né? Não é a primeira dor, não é a primeira contração que a mulher grávida sente que está já na hora de nascer a criança. Não, ela vai sentir uma dor, ela vai sentir uma contração. Ela sabe que está chegando o tempo. Mas depois ela vai sentir novamente, né? E aí o que vai acontecendo para aquela que está grávida? A dor vai ficando cada vez mais intensa, né? E as contrações cada vez mais próximas uma da outra, até que chega o momento de fato de nascer a criança. Alguém poderia dizer: pastor, mas guerra sempre existiu, fome sempre existiu, terremoto sempre existiu. E é verdade, se nós buscarmos na história, nós vamos chegar a esta conclusão realmente. Mas as dores de parto para aquela que está para dar à luz, é aquilo que nós estamos falando, se torna cada vez mais intensa e cada vez mais frequente, mais próximo, até que chega o momento do parto. Eu penso que nunca houve outro tempo na história em que estes sinais têm sido cada vez mais intensos e cada vez mais frequentes do que nos dias em que nós estamos vivendo. Amém, igreja? Verso 33, segura lá. Quando virdes todas estas coisas, sabei que Ele está próximo às portas. Eu quero lhe fazer uma pergunta e você responde para si mesmo, né? O que é que você, meu querido irmão e irmã, precisa ainda ver ou ouvir para entender que a volta de Jesus está próxima? Será que está faltando alguma coisa a mais para eu e para você entendermos que Jesus realmente está próximo? Olhando para dentro deste mesmo sermão, nós vamos ver o Senhor Jesus Cristo dizer: assim como foi nos dias de Noé, em que os homens comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé e sua família entrou na arca, fechou-se a porta e pereceram todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Nós que conhecemos a palavra de Deus e conhecemos a história do dilúvio, nós sabemos disso. Por 100 anos, o pregador ficou ali, né, pregando e tentando convencer as pessoas acerca do dilúvio, enquanto construía a sua arca. Mas ninguém acreditou em Noé. Ninguém acreditava que aquilo pudesse acontecer, até porque eles nem sabiam o que era chuva. Mas Noé, um homem fiel e justo, temente a Deus, ele permanece ali no seu trabalho e na sua missão, construindo a sua arca e propagando ao povo. Quando chega o dia, quando chega o momento, a palavra de Deus nos diz que apenas Noé e sua casa, Noé e sua família entram para dentro da arca. E todos os demais pereceram pelas águas do dilúvio. Ainda neste mesmo sermão, o Senhor vai dizer: lembra também da mulher de Ló. E aí, quando o Senhor fala a respeito da mulher de Ló, ele faz menção à destruição daquela região de Sodoma e Gomorra, onde o Senhor destruiu aquela região, salvando uma casa, salvando uma família de justos, que era justamente a família de Ló. Ló, sua esposa e suas 2 filhas. No entanto, a própria palavra de Deus, e esta é a advertência de Jesus a respeito da mulher de Ló, que embora ela tivesse tido a oportunidade de salvação, mas ela desobedeceu a ordem do anjo do Senhor, dizendo, saiam apressadamente da cidade,
porque nós não podemos executar a cidade enquanto vocês não saírem, mas saiam e não olhem para trás. E a palavra de Deus diz que a mulher de Ló olha para trás e imediatamente é transformada numa estátua de sal e perde a oportunidade da salvação. Quando nós pensamos, queridos irmãos, nesta fala de Jesus a respeito dos dias de Noé, a respeito também da destruição de Sodoma e Gomorra, nós temos que analisar qual era a condição da terra ou desta região nestas épocas. A própria palavra de Deus vai dizer que nos dias de Noé a terra estava repleta de violência, coberta de violência. E foi por conta desta violência que a terra foi destruída naquele tempo. Quando fala a respeito da destruição da região de Sodoma e Gomorra, nós vemos que o pecado que imperava era exatamente a perversão sexual. Tá? Tanto é que hoje um dos termos usados para identificar um tipo de perversão é a sodomia, se referindo a Sodoma. Agora eu pergunto para você, voltando aqui novamente à nossa questão. Se nós pensarmos que a terra foi destruída nos dias de Noé por conta da violência, hoje o mundo está tranquilo, não tem nenhum tipo de violência. É isso? Não. Mais violência do que nós temos visto nesses dias, será que é preciso, será que é necessário para que nós realmente entendamos que Ele está próximo? Se nós pensarmos lá na destruição de Sodoma e Gomorra, onde o pecado daquela região era um pecado de perversão sexual, eu pergunto para você, meu querido irmão e irmã, existe maior perversão do que o que nós estamos vendo hoje? Ou será que precisa acontecer ainda mais alguma coisa para nós entendermos que Jesus está voltando? Certamente que não. Está muito claro para mim e para você que está muito perto a volta do Senhor Jesus. Mas eu quero caminhar para o fim dessa mensagem, mostrando para você algo muito interessante. Versículo de número 34. Diz assim: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Amém, irmãos? Jesus no Monte das Oliveiras falando com seus discípulos. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. De que geração Jesus estava falando? Da geração dos discípulos que estavam ali assentados à sua volta ouvindo? É isso que Jesus está falando para eles? Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam? Não, porque aquela geração já passou. Amém, irmãos? Aquela geração não existe mais. E Jesus não voltou. Então, certamente, esta geração que Jesus falou não se referia à geração dos seus discípulos, daqueles que estavam ali assentados à sua volta, ouvindo o seu sermão profético. Mas de que geração está falando o Senhor? Da geração daqueles que veriam a figueira brotar novamente. Amém, igreja? Você está acompanhando o raciocínio? O que é a figueira brotar, irmãos? É Israel ser restabelecida novamente como nação. Esta geração que viu a figueira brotar, é que não passará sem que todas estas coisas aconteçam. E isto significa dizer, então, que nós somos esta geração. Amém, irmãos? Nós somos esta geração. Pastor, mas como assim? Vamos ver o que diz a palavra de Deus no Salmo de número 90, versículo 10. Apenas a primeira parte do versículo. Salmo 90, verso 10 diz assim: a duração da nossa vida é de 70 anos. Se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos. O texto sagrado até aí para nós interessa. O texto sagrado diz que a vida ou a geração, ela dura de 70 a 80. Hoje nós vemos aí pessoas com mais de 80.
pessoas vivem até 90, às vezes até um pouco mais de 90. Então você chega a uma conclusão de que uma geração, ela dura mais ou menos 80 anos, ou 90 anos. Amém, irmãos? E a palavra de Deus diz que não passará esta geração, não passará este tempo, para aqueles que viram a figueira brotar. Nós já dissemos que Israel foi constituída novamente como nação, conforme a resolução da ONU, no dia 14 de maio de 1948. E isto significa dizer que em 14 de maio de 2024 vai se completar quantos anos? Conta rápida aí. 76 anos. Você consegue acompanhar aqui o raciocínio? 76 anos. Qual é o tempo de uma geração? Não passará esta geração, a geração daqueles que viram a figueira brotar, a geração daqueles que viram Israel ser estabelecido ou restabelecido como nação. Se completa agora no dia 14 de maio, 76 anos. Esta geração não vai passar sem que tudo isto aconteça. Talvez você diga, pastor, então pelo que o senhor está dizendo, Jesus vai voltar daqui 4 anos. Ué, se a geração for 80, pode ser daqui 4. Se a geração for 90, pode ser daqui 14. Ou pode ser mais, ou pode ser menos. Mas o que a palavra de Deus diz é que esta geração, a geração dos que viram a figueira brotar, não vai passar sem que tudo isto aconteça. Amém, igreja? Mas vamos aqui pensar que de repente este raciocínio não seja verdadeiro. Ainda assim, os próprios sinais que vemos já são o bastante para nós sabermos que Jesus está voltando. Amém, igreja? Nós não estamos aqui fazendo cálculos a respeito da vinda de Jesus. Nós estamos aqui tentando, e através do Espírito Santo, buscando um discernimento, buscando um entendimento. Ninguém está aqui programando a data da volta de Jesus. Não é isso. Mas estou explicando aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse. Porque senão fica difícil de nós entendermos. Se Jesus estivesse falando para os seus discípulos, não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Isso já foi há quase 2000 anos atrás e Jesus não voltou, então nós temos que entender que geração é essa. Ele está tratando aqui a respeito da figueira que voltou a brotar. E a figueira voltou a brotar, entendendo que a figueira é um símbolo de Israel, exatamente agora, em 1948, que já vão fazer 76 anos. E que, portanto, se esse raciocínio é correto, já está chegando no fim dessa geração. Amém, igreja? E isso tem que ser alguma coisa que desperte o nosso coração. Porque senão nós vamos viver aqui e achar que está tudo bem. Quando, na verdade, os sinais estão claros diante dos nossos olhos. E eu quero encerrar a mensagem desta noite, lendo apenas mais 3 versículos junto com você, para depois nós estarmos orando. Mateus 24, verso 33, que nós já lemos, mas vamos ler novamente. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que Ele está próximo às portas. Ele está próximo às portas. Amém, igreja? Não há mais tempo para distração, viu? Não há tempo mais para distração. Não há tempo, meu querido irmão e irmã, para qualquer outra coisa, senão para colocar a mão no arado e ir fiel até o fim. Amém, irmãos? Você pôs a mão no arado, então vá até o fim. O Senhor colocou talentos na tua vida, nas tuas mãos, trabalhe com eles, porque daqui a pouco vai chegar o tempo da prestação de conta. Amém? Quando virdes estas coisas, sabei que Ele está próximo às portas. Mais um versículo. Mateus 24, 36. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai.
Por isso que eu disse, nós não estamos aqui estabelecendo dia e hora. Não estamos dizendo que Jesus vai voltar tal dia e em tal hora. Nós estamos analisando a palavra de Deus, né, com a história e chegando a uma conclusão óbvia de que o Senhor Jesus está voltando, que está muito próximo à sua vinda. Quando será? Não sei. Pode ser ainda hoje, pode ser amanhã, pode ser a semana que vem, o mês que vem, o ano que vem, daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 20 anos, não sei. Dia e hora ninguém sabe, mas os sinais são claros. Amém, irmãos? Dia e hora não se estabelece, até porque alguns ao longo da história, ou vários ou muitos ao longo da história, tentaram estabelecer dia e hora e foram envergonhados, porque chegou o dia e chegou a hora e Jesus não voltou. Então, é irracional querer calcular dia e hora. Da mesma forma que é irracional olhar para os sinais e achar que nada está acontecendo. Dia e hora nós não sabemos, mas os sinais são claros de que Jesus está próximo. Amém? E o último versículo para encerrarmos, Mateus 24, verso 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. A palavra de ordem é vigiai. Amém, igreja? Vigia. Vigia, porque nós não sabemos o dia nem a hora. Na sequência deste sermão, eu gostaria que os irmãos, depois em casa, com tempo, lessem Mateus 24 e 25. Na sequência desse sermão, o Senhor vai trazer para nós a parábola das 10 virgens. 5 prudentes, 5 loucas, imprudentes. As prudentes traziam azeite em suas vasilhas, as imprudentes não. De repente, à meia-noite, ouviu-se um barulho, eis que aí vem o esposo, eis que aí vem o noivo. Todas elas se despertam e as prudentes acendem as suas lamparinas. E as imprudentes perceberam, só ali perceberam, que as suas candeias estavam apagadas e que elas não tinham azeite em suas vasilhas. A palavra de ordem é vigiai. Amém, igreja? Vigia, busca do azeite, encha as vasilhas. Não sabemos o dia e nem a hora, mas o Senhor Jesus está perto. O Senhor Jesus está voltando. E eu e você não fomos chamados por Deus para sermos como aquelas 5 virgens imprudentes. Quando elas pediram do azeite, as outras, aquelas disseram, não, senão vai faltar para nós também, vai faltar para vocês. Então vocês vão, busquem o azeite e depois vocês voltam. E quando voltaram, o esposo já havia chegado, já havia entrado para as bodas e as portas estavam fechadas. Amém, igreja? Que não seja isso comigo, nem com você que está conosco através da nossa live. Coloque-se de pé no teu lugar. Veja bem, meu querido irmão e irmã. A palavra de Deus, de uma forma muito clara, ela diz que onde estiver o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. Amém? Nós estamos vivendo aqui nesta vida, temos que trabalhar, temos compromissos, né? Ninguém vai sair daqui desta noite dizendo o seguinte, o pastor disse que Jesus está voltando, acho que eu não vou nem trabalhar mais. Né? Não faça isso não, que você vai se dar mal. Tem que levantar, tem que trabalhar, temos compromisso, temos conta para pagar, temos projetos. Amém, igreja? Não abandone os teus sonhos, não abandone os teus projetos, porque você está ouvindo o que você ouviu agora, não. Pastor, mas e se eu não conseguir acabar o meu projeto? Melhor ainda, né? Você vai morar no lugar que já está pronto. Né? Você não tem que fazer nada para preparar lá. Lá já está preparado. Porque Jesus diz, quando eu estiver preparado, eu voltarei. Então, ele voltando significa que não tem mais nada lá para fazer. Então, não se preocupe se de repente o teu projeto não for concluído. Né? Mas, por outro lado, não abandone os teus sonhos, não abandone os teus projetos, não. Vamos continuar vivendo, vamos continuar trabalhando.
Mas aquilo que eu sempre gosto de dizer, com os pés na terra e com os olhos no céu. Pés na terra, estamos aqui, não podemos abandonar nada, estamos aqui, mas pé na terra e olhos no céu. E conforme já disse, a palavra do Senhor diz, porque onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Por isso somos exortados, não ajunteis tesouro na terra, onde a ferrugem corrói, onde a traça destrói, onde os ladrões roubam, mas ajuntai tesouro no céu. Amém, igreja? Tudo que você tiver que empenhar do seu tempo, da sua vida, das suas forças, das suas energias, dos seus recursos, empenhe em prol daquilo que você vai receber lá na glória de Deus. Aqui nós estamos de passagem. Amém, irmãos? Aqui não é para fincar raiz, não. Aqui nós estamos de passagem. Não é? Por isso que nós temos que viver conforme a própria palavra do Senhor nos ensina. E a própria oração do Senhor, que o Senhor nos ensinou, o pão nosso de cada dia. Não pensar, eu sei que aqui não tem ninguém nessa condição, tenho certeza, não é? Mas não pensar em ficar acumulando nada, irmãos. Pensar em ficar acumulando riquezas, não. Nós precisamos ter para passarmos por este tempo. Porque a minha vida e a tua vida não é daqui, não somos daqui. Estamos trabalhando e preparando para receber um tesouro no céu. E Jesus está perto. Feche teus olhos e fale com Deus. Querido Deus e Pai, no santo e glorioso nome de Jesus, eu te dou graças pela palavra que o Senhor trouxe ao meu coração e eu compartilhei com a tua igreja neste dia, Senhor. Em especial agora para os nossos irmãos que estão aqui neste culto, nesta noite, para este teu filho, para esta tua filha, Senhor, que está conosco através desta live. Ó Deus Santo, que verdadeiramente nós possamos observar os sinais, que nós possamos olhar, Senhor, ó Deus, e termos o exemplo da figueira, que quando os seus brotos estão tenros, quando as suas folhas renascem, nós sabemos, ó Deus, que o verão está próximo. Assim também os sinais preditos pelo Senhor nos mostra que o Senhor está próximo, que o Senhor está voltando e que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. A tua palavra conclui dizendo que passará os céus e a terra, mas a tua palavra não há de passar. Que, portanto, meu Deus, cada um de nós, os teus filhos que ouvimos esta mensagem, cada um de nós, os teus filhos que ouvimos este sermão profético, que sejamos semelhantes às virgens prudentes, que traziam azeite em suas vasilhas, de tal maneira, Senhor, que quando o noivo chegou, elas estavam prontas e preparadas para as bodas. Que assim seja na minha vida, que assim seja na vida deste teu filho, desta tua filha, desse que está conosco, Senhor, através desta live. Oh Pai, que não haja entre nós semelhantes às virgens loucas, que não haja entre nós semelhantes às virgens imprudentes, que esqueceram e deixaram o tempo passar e não deram conta que o Senhor estava voltando, e quando acordaram já era tarde demais. Que não seja assim, Senhor, na vida de nenhum dos teus filhos que estão conosco ouvindo esta mensagem, mas que todos nós possamos, ó Deus, naquele dia ouvirmos: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que eu possa ouvir isto, meu Deus, que este teu filho, esta tua filha que está aqui possa ouvir isto também. Vinde benditos de meu Pai, possua por herança o reino que eu já fui preparar. Querido Deus, que o teu Espírito Santo, presente nas nossas vidas, ilumine a nossa mente, desperte-nos a cada dia, meu Deus, para que os nossos pés, ainda que postos na terra, mas que os nossos olhos e o nosso coração esteja, Senhor, no céu, no teu reino. É a nossa oração em o nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria que as virgens prudentes aplaudissem o nome do Senhor. Bem alto, bem forte. Se você é uma virgem prudente, se existe azeite na tua vasilha, aplauda e glorifique o Senhor. .
Amém, igreja? Louvado seja Deus.